Dando prosseguimento ao nosso nono episódio, vamos agora estudar subtração entre números negativos e positivos. Primeiramente, eu gostaria de te perguntar se você compreendeu a questão dos números opostos. Se for necessário, volte o áudio para ouvir novamente o item anterior que tratou desse assunto, correto? Mas será necessário lembrarmos apenas que a soma entre dois números opostos é sempre igual a zero. E uma outra situação que eu gostaria de sugerir é que nós possamos representar os números agora positivos e negativos através de uma coleção de tampinhas de garrafa de plástico. E vamos utilizar o seguinte critério. Quando o lado vazio estiver voltado para cima, nós estamos indicando um número negativo. Quando a tampinha estiver com o lado vazio virado para baixo, o número representado é positivo. Partindo dessa ideia e partindo da ideia de que a soma dos opostos é sempre igual a zero, com relação às nossas tampinhas, vamos identificar e vamos entender que uma positiva anula uma negativa, correto? Vamos tratar aqui de algumas situações, vamos representar essas situações inicialmente com as tampinhas e depois fazer os registros com a linguagem matemática. Primeira situação. Precisamos juntar um lucro de 10 reais com um prejuízo de 12, reais. O que vai resultar dessa adição? Eu sei que estamos aqui agora pensando em como agrupar as tampinhas, então vamos representar o lucro de 10 reais, agrupando 10 tampinhas com o lado vazio voltado para baixo. Serão 10 tampinhas representando os 10 reais de lucro. E precisamos também de um outro grupo, agora com 12 tampinhas, para representar o prejuízo. E se é um prejuízo, é uma situação negativa, logo essas 12 tampinhas estarão com o lado vazio voltado para cima. Pensando que cada tampinha positiva anula uma negativa, vamos retirar 10 tampinhas de cada tipo, 10 tampinhas de cada grupo. Assim, não ficaremos com nenhuma tampinha positiva e ficaremos com 2 tampinhas do grupo das negativas. Entendido? O que nós fizemos foi juntar um lucro de 10 com um prejuízo de 12 e o nosso resultado foi 2 negativo, que são as 2 tampinhas voltadas com o lado vazio para cima. Vamos registrar na linguagem matemática essa adição, porque estamos juntando um lucro de 10 com um prejuízo de 12. Então, estamos fazendo uma adição, portanto, eu tenho 10 positivo mais o 12 negativo, que vamos registrar entre parênteses, correto? Para que os sinais não se confundam. Então, 10 mais 12 negativo, o sinal de igual e o resultado 2 negativo. Entenda que ter 10 reais e juntar uma dívida de 12 reais é o mesmo que subtrair 12, correto? Assim, também estaria certíssimo registrar essa situação através da operação de subtração. Como fica? Vamos registrar 10 menos 12 igual a 2 negativo, igual ao 2 antecedido do sinal de menos.
Como foi essa experiência? Você compreendeu direitinho? Será que você pode seguir em frente ou prefere voltar o áudio e ouvir novamente as explicações? Você pode também, inclusive, estar de posse das tampinhas, fazer esta experiência antes de ouvir as formas de registrar. Então, separe os grupos das tampinhas, faça a anulação necessária das 10 de cada grupo, faça isso com tranquilidade, com o áudio pausado e depois que você compreendeu bem, você vai pensar nas formas de registrar. Daí, nós seguimos adiante e vamos para uma outra situação. A outra situação diz que eu já estava devendo R$ 8 para o João e pedi R$ 6 emprestados ao Mário. Como ficou a minha situação? Vamos começar pelo agrupamento das tampinhas. Veja, eu estava devendo R$ 8, eu tenho uma dívida de R$ 8, então eu vou agrupar 8 tampinhas com o lado vazio voltado para cima. E o outro grupo, qual será? Lembre-se que eu pedi emprestado R$ 6 ao Mário. Então, trata-se de uma outra dívida, correto? Então, meu outro grupo de tampinhas, de 6 tampinhas, também serão tampinhas voltadas com o lado vazio para cima. Ou seja, também serão tampinhas negativas. E nesse caso, se nós só temos tampinhas negativas, nós não temos como anular. Nós não temos aquela questão, não cabe aqui a questão dos opostos, porque nós não temos tampinhas positivas. O que nos cabe é observar que nós teremos 14 tampinhas com o lado vazio voltado para cima, ou seja, teremos 14 tampinhas negativas. Nós estamos juntando as duas dívidas, correto? E juntar na linguagem matemática significa somar. Então, nós vamos registrar. Nós vamos registrar que 8 negativo mais 6 negativo, lembrando de colocar esses valores entre parênteses para não confundir os sinais com o sinal da adição, correto? Então, estamos registrando 8 negativo mais 6 negativo entre parênteses, e isso vai nos dar 14 negativo. Ou seja, você precisa... O que nós precisamos compreender aqui é que dever 8 e fazer uma nova dívida de 6 é dever tudo. Então, isso nos leva a dizer que também seria correto registrar menos 8, que é o meu saldo inicial, um saldo negativo, eu já devia, menos 6, ou seja, eu faço uma nova retirada, isso vai me dar 14 negativo, registrando em forma de subtração, portanto, 8 negativo, é o 8 antecedido do sinal de menos, em seguida, menos 6, igual a 14, 14 antecedido do sinal de menos, ok? É isso que acontece numa conta bancária. Se o seu saldo é negativo e você faz um novo saque, o seu saldo só piora, tudo piora, correto? Então, de 8 negativos, subtraímos 6, ou seja, passamos a dever 14. Através dessas duas situações, nós temos a possibilidade de pensar que subtrair é o mesmo que somar o oposto de um número. Vamos rever o que nós fizemos. Na primeira situação, subtraímos 10 menos 12.
Encontramos menos 2. Nós somamos 10 com o oposto de 12. Somamos 10 com menos 12 e o resultado foi menos 2. Portanto, nós transformamos a subtração 10 menos 12 pela adição de seu oposto, pela adição de 12 negativo. Na segunda situação, em forma de subtração, escrevemos 8 negativo menos 6. Concluímos que a dívida aumentou e que, portanto, devo 14. Quando eu fiz a adição das duas dívidas, eu somei 8 negativo com 6 negativo, juntei as duas dívidas e o resultado também 14 negativo, como a gente pode observar. Quero falar de mais uma situação. Se você compreendeu o raciocínio para a soma e a subtração de números negativos e positivos com poucos algarismos, você já pode resolver operações com outros números inteiros maiores, com números decimais, etc., porque o raciocínio permanece. Mas nós vamos treinar mais um pouquinho. Vamos pensar numa situação um pouco parecida com a que nós já fizemos, mas que não tem mais a possibilidade de trabalharmos com tampinhas. Por quê? A situação é a seguinte. Se você tiver R$300 na sua conta bancária e fizer um saque de R$440, me responda. O seu saldo ficará positivo ou negativo? Enquanto represente essa situação com uma subtração. Eu tenho 300, retiro 440. Então eu vou escrever 300 menos 440, vou colocar o sinal de igual e vou pensar nesse resultado. Se você tem R$300, o seu saldo não é suficiente para sacar 440. Se você conseguir sacar os 440, quanto vai ficar? Qual será a diferença? Você vai ficar devendo, correto? Então, você vai ficar devendo R$140, porque você só tem 300 e fez um saque maior. Eu estou juntando um saldo positivo com uma dívida maior do que o valor que possuía. Portanto, o resultado será uma dívida. Se você quiser transformar essa subtração que nós já registramos, 300 menos 440, por uma adição, como ficaria? Você tem 300 mais uma dívida de 440, mais uma retirada de 440, portanto, você tem 300 mais 440 negativo, você registra entre parênteses e me diz, qual é o maior? Maior foi o saque que você fez, foi a retirada, portanto, vamos ficar devendo a diferença. Resposta: 140 negativo, correto? Como é que foi até aqui? O que você tem para me perguntar? Lembre-se de colocar suas dúvidas e de fazer os seus comentários no final de cada post. Vamos fazer mais uma, vamos aprender com um grau maior de dificuldade agora. A situação é a seguinte. O meu saldo bancário já estava devedor, já era 10 negativo. E como se isso não bastasse, o banco retirou dinheiro da minha conta, cobrando uma taxa que não era minha, no valor de R$4.
Ou seja, eu estava devendo 10, o banco se enganou, foi lá e fez um débito na minha conta, uma retirada na minha conta de uma taxa de R$ 4. Vamos registrar? Devo 10, então eu tenho 10 negativo, menos 4. O que aconteceu com o meu saldo? Já era negativo, o banco foi lá, tirou R$ 4, piorou, não piorou? Quanto que eu fiquei devendo? Fiquei devendo 14. Então, menos 10 menos 4 igual a 14 negativo. Passei a dever R$ 14. Mas, para corrigir o engano, o banco subtraiu a nova dívida de 4. O que eu quero dizer? Que ele foi lá e cancelou a dívida. Ele anulou o débito. Ele disse: está errado. Então ele fez uma adição dos R$ 4 anteriormente retirados, mas o que ele fez foi corrigir o engano, dizendo assim: se o seu saldo é 14 negativo, eu vou registrar menos 14 menos a dívida de 4. Eu vou ficar com a seguinte situação, com a seguinte sentença matemática: 14 negativo menos 4 negativo. Esse 4 negativo está com o sinal entre parênteses. Vamos lembrar das tampinhas? Olha aqui. Eu tenho 14 tampinhas com o lado vazio voltado para cima. E vou retirar 4 tampinhas negativas. Posso fazer isso? Então, veja bem, se eu tenho 14 negativo e retiro 4 negativo, estou retirando 4 tampinhas desse conjunto e fico apenas com 10 negativo. Corrigimos o nosso saldo bancário. Então eu vou voltar, eu vou explicar novamente essa situação para mostrar para você que quando você tiver uma subtração de um número negativo, é como se você estivesse fazendo uma adição do oposto. Novamente, você está somando 4. A nossa teoria de que subtrair é o mesmo que somar o oposto cai aqui perfeita, corretamente. Então, é assim. Eu tinha um saldo bancário de 10 negativo, o banco se enganou, não era para mim, mas foi debitado da minha conta, foi retirado R$ 4. Ou seja, para quem já não tinha saldo, ficou pior. Menos 10 menos 4, dívida de 14, igual a menos 14. Para corrigir o engano, o banco subtraiu a nova dívida. Ele subtraiu 4 negativo. Repetindo então esse registro: 14 negativo menos a dívida de 4. 14 negativo menos 4 negativo. Esse 4 negativo entre parênteses para não confundir os sinais. Estamos com 2 sinais de menos lado a lado, correto? Então, nós lemos subtração de uma dívida menos 4 negativo. Pensamos nas tampinhas, temos 14 tampinhas com o lado vazio voltado para cima, retiramos 4. Se desse conjunto retiramos 4, ficamos com 10. Portanto, menos 14 menos 4 negativo igual a menos 10. Ou seja,
Já sabemos que subtrair é somar o oposto, então teremos que 14 negativo mais 4 é igual a 10 negativo. Compreendido? Nós vamos fazer algumas atividades, são 6 operações simples, mas que eu gostaria que você treinasse mais um pouquinho. Eu vou dizer quais são e depois eu volto falando as respostas para que você as ouça depois que realizá-las e poder então tocar o áudio para ouvir as respostas, ok? São as seguintes, vamos lá. Item A, 27 menos 35. Item B, 17 negativo menos 14. Item C, 21 negativo menos 14 negativo. Esse 14 negativo está entre parênteses para não confundir os sinais. Item D, 20 menos 11 negativo. Item E, 2,5 negativo, ou seja, menos 2,5, menos 5. E por último, 2,5 menos 5. Pause o seu áudio e nós logo voltamos para falar os resultados. No item A, 27 menos 35. Eu posso pensar que eu tenho um lucro, eu tenho um saldo positivo de 27, possuo R$ 27 e tenho uma dívida de 35. Portanto, a dívida é maior do que o lucro, eu estou devendo 8 negativo. No item B, 17 negativo menos 14. Eu já devo 17 e ainda retiro 14. Ainda faço uma nova dívida de 14. Meu saldo piora. Juntamos então as duas dívidas, 17 e 14, passamos a ter menos 31. Item C, 21 negativo menos 14 negativo. É a questão em que esse sinal de menos pode ser transformado numa adição de 14. Subtrair é somar o oposto. O oposto de menos 14 é 14, então menos 21 mais 14. Menos 21 mais 14 pode ser uma dívida menor, porque a dívida de 21 é maior. Então, eu fico ainda com uma dívida de 7. Resultado, 7 negativo. Item D, 20 menos 11 negativo. Novamente, dois sinais de menos juntos. O sinal de menos é o da subtração, está subtraindo um número negativo. Então, é como se eu somasse o oposto. Eu faço 20 mais 11 e o meu resultado é 31 positivo. Item E. Devo 2,5. Devo R$ 2,50. Menos 5. Saquei 5. Fiz uma nova dívida de 5. A minha dívida piorou. Passo a dever 7,5. Correto? E a última, 2,5, 2,5 menos 5. Aqui eu tenho 2,50 e devo
5. Se eu tenho 2,50, eu não consigo pagar 5. Eu vou continuar devendo, mas é um pouquinho menos. É a metade, né? 2,5 não é a metade de 5? Então, se eu tenho 2,5 e devo 5, eu vou continuar devendo 2,5, uma dívida um pouco menor. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre as operações de adição e subtração com números negativos e positivos. Faça mais atividades, você sabe que pode encontrar outras na internet, treinar mais um pouquinho e você vai se sentir seguro para seguir em frente. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 29 de outubro de 2019.